6, versículo de número 15. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 15. O pastor estava falando de churrasco, o churrasco é bíblico. Vocês sabiam disso? Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, vai dizer que Davi se preocupou em trazer a arca de volta para Jerusalém. E vocês veem o texto que ele coloca em carros de bois, não dá certo. A arca tende a cair, Uzá morre no percurso e ele vai deixar a arca na casa de Obed-edom. Passou 3 meses, ele volta. E quando ele volta, ele vai fazer o processo certo, aquilo que devia ser feito. E o texto vai dizer que a cada 6 passos que eles davam com a arca, eles sacrificavam um boi. E esse boi não ficava no caminho. Esse boi era assado para o povo comer. Então você imagina um percurso da casa de Obed até Jerusalém. A cada 6 passos, eles paravam, sacrificavam um boi ao Senhor. E aquela carne, depois do sacrifício, era dada ao povo com celebração. Então imagina o churrasco que foi feito até chegar a Jerusalém. Então nosso Deus é o Deus de festa, é o Deus que nos faz comer o melhor dessa terra. Eu também. Quantos acharam? Diga: eu amo a Bíblia. Diz assim o texto: acabou-se, pois, o muro 25 de Elu em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fez essa obra. Diga ao seu irmão: acabou-se, pois, o muro. E eles reconheceram que quem fez tudo isso foi o Senhor dos Exércitos. Pai, aqui está a tua palavra, fala em nós de cálice, revela-te a nós como o Senhor tem se revelado nesta casa. Que os corações estejam ativos e atentos àquilo que o Senhor quer falar. Pois nós sabemos que a tua palavra é direção, a tua palavra é resposta, a tua palavra é alinhamento. E o Senhor tem liberdade aqui para falar da maneira que o Senhor deseja. E nós estamos desejosos em ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Você pode se assentar, aplaudindo a Jesus pela sua bondade e a sua maravilhosa palavra. Glória a Deus. Se puder colocar um pouquinho mais de grave, porque está bem agudo. Quando eu começar a gritar, os irmãos vão fugir. Coloca mais um grave aí. Isso, vai trazendo. Aê, agora sim. Glória a Deus. Olhem para cá. Deus já usou a vida do pastor falando que você não vai parar e nem desistir. E a palavra que o Senhor tem para o teu coração é essa: você não vai desistir e nem fugir. Você vai enfrentar e vai vencer, porque o Senhor foi quem disse isso. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de alguém que não tem autoridade. Eu estou falando no nome de Jesus, que você não vai parar e nem vai desistir, porque foi o Senhor quem disse isso. Neemias, ele está cativo em Babilônia. E todos nós sabemos que, por permissão de Deus, toda a nação de Judá foi levada para o cativeiro na Babilônia e ali permaneceu por 70 anos. Não sabemos se Neemias foi levado ainda criança ou se Neemias nasceu no cativeiro, pois Neemias agora está na fortaleza de Suzã.
Neemias alcançou a função mais responsável e mais importante dentro do palácio do rei. Neemias era copeiro do rei. Hoje, uma copeira não é muito reconhecida pelo seu trabalho, mas ela é importante, porque no dia que ela falta, todos vão sentir a sua falta. Por quê? Porque o copeiro antecede aquilo que vai ser servido na mesa. E na época de Neemias, a função de copeiro era alguém de muita confiança do rei, pois ele tinha por responsabilidade provar o vinho, e não era qualquer vinho. Ele provava tudo antes para chegar até a mesa do rei com segurança. Neemias está cativo, mas ele tem uma função. Diga comigo, está cativo, mas tem uma função. Neemias estava entre aqueles que tinham uma promessa. E qual era a promessa? Que um dia o povo regressaria, voltaria a Jerusalém. Assim como o povo tinha ido, eles também iam voltar, porque o mesmo Deus que permitiu eles ir, é o mesmo Deus que ia autorizar a volta de toda Judá. Se você olhar para os Salmos de número 137, coloca aí para mim, você vai ver o cenário da ida desse povo ao cativeiro. Olha os Salmos de número 137 que vai dizer: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Essa é a ida do povo. Depois de 70 anos, repita comigo, 70 anos. Deus cumpre a promessa do regresso, da volta, e eles estão retornando. E o cenário da volta também está registrado em Salmos, mas agora em Salmos 126, que está escrito assim, Salmos de número 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eles estão, quando eles chegam, eles não têm motivo para cantar. Mas quando eles estão voltando, o cântico volta também. E eles estão dizendo: estamos com os que sonham, estamos regressando à pátria amada, a Jerusalém, o lugar da adoração, o lugar do começo, o lugar do recomeço. E o cântico está voltando, porque agora nós temos motivos para celebrar. Por quê? Porque a mão do Senhor não nos desamparou. A promessa estava sobre nós e ela nos fez retornar ao lugar de origem, ao começo. O povo volta, só que tem um porém: a cidade está toda destruída. Neemias está exercendo a sua função de copeiro no palácio. Quando um dia ordinário, um dia normal, alguém chega e atravessa os muros de Suzã com uma notícia. Quem é que está trazendo a notícia? Um dos seus irmãos da pátria de Jerusalém. E é Hanani que vem com a notícia. E quando ele chega, Neemias logo faz a pergunta. No capítulo 1 de Neemias você vai ver, ele pergunta: como está Jerusalém? Me conte um pouco do povo que voltou, regressou. Como que está? Como que está a adoração? Como que está o povo? E Hanani vai dizer: a nossa cidade, a Jerusalém, está destruída, está em vergonha. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. E Neemias, o povo que voltou, está em uma grande vergonha e humilhação. Quando Neemias recebe a notícia, ele se entristece, ele chora,
se assenta, lamenta, mas logo se reposiciona e começa a orar e jejuar. Ele recebe a notícia entristece, só que ele não passou ficando vítima da notícia, não. Neemias muito se entristeceu, mas ele reagiu. Ele começou a orar e jejuar, Ei, irmão, só se entristecer não resolve o problema. Ficar triste é normal, mas permanecer não vai resolver nada. Deus está dizendo: ficar triste pela causa e não reagir é ficar e permanecer nessa tristeza. Só que Neemias vai reagir. Diga comigo, Neemias vai reagir. Ele fica triste, ele está triste, mas ele está orando e jejuando. Diga ao seu irmão, ele está triste, mas está orando e jejuando. Como copeiro, ele tinha algumas responsabilidades. E qual que era a responsabilidade maior? De servir o rei todos os dias. Servir o rei todos os dias. Mas eu estou triste, mas eu tenho que servir o rei todos os dias. Mas eu estou chorando, mas eu tenho que servir o rei todos os dias. A notícia não pode me tirar da presença do rei. A notícia me aproxima mais do rei. A notícia não abala o que eu tenho a respeito do rei. O rei é mais importante do que a notícia. Estar na presença dele vai me fazer ter coragem de reagir à notícia. Ele servia ao rei todos os dias. Estava triste, mas tinha uma função. E a função era servir ao rei. Ele compareceu diante do rei, depois de ter orado e jejuado. E o que eu aprendo com isso? Que no dia que você estiver triste, você não pode deixar de estar na presença do rei. Se você no dia da sua tristeza não quer estar diante do rei, você está sendo reprovado por isso. É nos dias maus, é nos dias de angústia, é nos dias de tribulação que eu preciso servir o rei, estar diante do rei. Se te vir para o culto triste, porque tem gente que diz assim: eu vou para o culto, mas eu estou tão triste que eu não vou adorar. É aí que você devia adorar, meu irmão. É aí que você deveria engrandecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que até a tristeza tem que saltar de alegria diante do rei. Você não está diante de qualquer homem da terra. Você está diante do rei Jesus. E ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu te faço uma pergunta: o que você veio fazer aqui? Servir ao rei? Então sirva com todo o seu coração e entendimento, e com todas as tuas forças. Porque a adoração, Clécio, não está condicionada ao meu estado. Eu não só adoro quando estou feliz, quando tudo vai bem. Eu adoro porque é um estilo, está conectado. A minha alma necessita adorar. Eu não sei você, mas quanto mais as lutas vêm, a minha alma necessita adorar. Quanto mais eu sou provada, mais perto eu quero estar. É como o salmista diz: a minha alma tem sede de ti, sede da tua presença, como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus. Trabalho onde endereçaio. Ele pega o vinho, porque ele tem uma função para ser executada. E ele vai diante do rei. Capítulo 2 vai dizer que quando ele se apresenta diante do rei, o rei conhecia tanto Neemias, que ele vai perguntar: por que está triste? E eu vejo que essa tristeza vem do coração. Ele se apresenta diante do rei, porque ele tem uma função, e o rei pergunta.
Só que é engraçado que Neemias está levando o que para o rei? Vinho. E vinho na Bíblia simboliza o quê? Vinho na Bíblia simboliza o quê? Então não permita que a tua tristeza deixe você de levar alegria ao rei. Eu estou triste, mas eu vou levar alegria ao rei. Pastora, como estamos tristes? Eu levo alegria ao rei, estando diante da sua presença. Porque o rei se alegra quando te vê aqui. O rei fica feliz quando você vem. O rei fica feliz quando você adora. Quando você levanta as mãos. Quando você diz, eu vou lá para buscar a presença, para se apresentar ao rei. Ele se alegra. Posso estar triste, mas hoje eu vim alegrar o meu rei. Eu vim trazer alegria ao meu rei e dizer, rei, eu vim, eu estou aqui. E tenha certeza que o rei não vai te despedir de mãos vazias. Há uma providência para quem se apresentou diante do rei. Quando o rei olha e percebe, ele vai dizer, nunca antes te vi com essa tristeza. Porque tem tristeza que dá para a gente esconder. Tem tristeza que ninguém sabe que a gente está tendo, porque a gente consegue esconder. Mas tem tristeza que ela sai do coração e vem para a face, que a gente não consegue esconder. Neemias não conseguiu esconder. E a primeira pergunta que o rei vai fazer para Neemias é, por que está triste? Se você se preocupar em agradar ao rei, o rei se preocupa com a sua tristeza. Se Neemias deixa de ir até o rei não ia se atentar à tristeza do seu coração, mas porque ele está se apresentando, o rei olha, diagnostica e dá o que? A solução. O que tu precisa para se alegrar, Neemias? O que eu posso fazer para mudar essa tristeza? O que eu posso te dar para que você se alegre? Era tudo que Neemias queria ouvir. Porque ele estava orando e jejuando. E para quem está orando e jejuando, tem resposta do rei nessa noite. Porque Deus se importa sim com aquilo que a gente sente. Deus se importa com as nossas angústias, com a nossa tristeza, mas Ele quer que a gente se apresente, mesmo não estando em condições, porque tem dias que você não está em condições, mas é nesse dia que você tem que se apresentar e dizer ao rei, estou aqui, não queria, mas vim, não queria, mas cheguei, e já que eu vim, Ele tem uma palavra para o teu coração. Pega na mão desse irmão, diga, já que você veio, o rei vai liberar algo para o teu coração. Neemias olha para o rei e pergunta, como eu não estaria triste se a pátria dos meus pais, a minha Jerusalém, está desolada, rei. Os muros estão todos derrubados, as portas queimadas. E aí o rei diz para Neemias, pede o que você deseja, porque eu posso te ajudar nessa angústia e nessa tristeza. Quando o rei pergunta, pede o que queres, Neemias vai dizer, eu quero cartas. Ele não vai pedir uma carta, ele vai pedir cartas. Eu quero cartas. Repita comigo, eu quero cartas. Pastora, por que Neemias vai pedir cartas? Porque Neemias está cativo em Babilônia. E ele precisa de liberação, autorização para atravessar a fronteira. E só o rei podia liberar um cativo. Só o rei poderia autorizar a chegada de alguém do outro lado. Quando Neemias diz, eu quero cartas, o rei diz,
está liberado, porque cativo deseja e não pode. Tem condições, mas não tem autorização. Deus está dizendo: hoje eu te tiro desse cativeiro de impossibilidade e te dou cartas de liberação. Você vai ter acesso a lugares que alguém disse que você nunca chegaria. Você atravessará portas que alguém disse que você nunca conseguiria, porque hoje Deus está dando cartas de liberação. Rabaindorecalassúria. Eu quero carta além do mar. Ele está dizendo além da fronteira, porque aonde eu passar não vão mais me barrar, não vão mais me parar, porque eu tenho a liberação do rei, eu tenho a autorização do... Ai, meu irmão, levante a mão, porque Deus essa noite está dando carta de liberação, carta de liberação. Você acredita que Deus vai dar a carta? E quem estava acionado para te barrar não vai ter autoridade, porque você vai ter acessos a lugares que alguém disse que você nunca passaria ou chegaria. Alguém olha para você e diz para você: é fechado, para você não dá. E Deus está dizendo: eu estou te dando condição e liberação. Condição e liberação. E você não vai precisar entrar de forma errada, clandestinamente não. Igual os americanos quando querem ir para a América, vai pelo México, vai pelas fronteiras clandestinamente. Não, o nosso Deus não é clandestino e nem pega atalhos. Ele já tem um caminho preparado no meio desse deserto. Deus está dizendo: você vai entrar de forma correta, de forma certa. Eu vou documentar a sua saída e a sua chegada. Eu vou documentar. Ninguém vai paralisar, porque o ano de 2024 é o ano da liberação de Deus. Projetos engavetados estão sendo liberados. Causa na justiça travada vão ser liberadas, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai passar pela porta da frente. Olha para esse irmão, diga: tu vai entrar pela porta da frente. Diga para ele: porque há uma liberação de Deus para a tua vida aqui. Isso é profético, é para quem acredita. Você vai passar pela porta da frente, porque há uma liberação de Deus para a sua vida. Alguém está dizendo: só passa se o rei assinar. Pois está aqui, tem a assinatura do rei. Só entra se pagar suborno. Não preciso pagar suborno para ninguém. Por quê? Porque tem uma assinatura do rei. Quem vai entrar na causa é gente grande. Quem vai entrar na causa é o Senhor dos Exércitos. Quem vai entrar nessa causa é quem abre, quem fecha e quem sabe como vai fazer para você entrar. Primeiro ele pede carta para atravessar as fronteiras. Depois ele pede uma carta. Ele diz: eu quero uma carta para o chefe da floresta. Eu quero uma carta assinada. Por quê? Porque Neemias já sabia o que ia fazer em Jerusalém. Ele já tinha um projeto. Diga assim: ele já tinha um projeto. E o projeto dele foi feito dentro do cativeiro. Porque tem gente que espera o tempo propício, o tempo bom para fazer o projeto, para pedir. Não, Deus está dizendo: é dentro desse cativeiro, é que essa angústia, é que essa tristeza que você vai projetar. E depois que você tiver o projeto, eu autorizo o recurso. Eu autorizo o recurso. Olha para esse irmão, diga: já fez o projeto? Porque ele vai autorizar o recurso. É desenhar quando não tem condições para isso.
é projetar quando tudo está dizendo não. Deus não tem problema com projeto grande, porque Ele é o dono da floresta. Ele não tem problema com sonho grande, porque é Ele quem cumpre e realiza todo sonho. Neemias vai para Jerusalém e agora ele tem as cartas, 2 cartas, e agora tem um grupo de pessoas acompanhando também Neemias, porque Deus vai te dar pessoas que acreditam naquilo que Deus te deu. Ele vai preparar pessoas que te apoiem nesse projeto. Ele vai, olha, isso é profético, é para alguém aqui. Ele vai preparar conexões para que esse projeto aconteça. Ainda esse ano, Deus vai levantar pessoas que acreditam no teu sonho, que acreditam no teu propósito. Se prepara, porque Deus vai enviar pessoas que vai dizer: ei, cadê o projeto? Por quê? Porque eu tenho recurso. Eu tenho o recurso que você precisa para realizar esse projeto. Ele chega em Jerusalém. Os acessos foram todos liberados. Só que a destruição de Jerusalém é tão grande que Neemias não sabe nem por onde começa. Imagine a capital da adoração agora toda destruída, entulhos de um lado, entulhos de um outro. Neemias era copeiro, só que sobre ele repousava a mão do Senhor, porque ele mesmo vai declarar: a mão do Senhor me foi favorável, e por isso eu cheguei, e não cheguei para vistoriar, cheguei para recomeçar. Não cheguei para observar, cheguei para me envolver. Não cheguei para reclamar, porque já tem muita gente reclamando. Cheguei para melhorar o que ainda existe. Neemias vai começar pela base, pela estrutura. E aonde que é a estrutura, a base? É embaixo. Porque não há começo no alto, os começos têm que ser baixo. É no baixo que você constrói o que é a estrutura, o início. Por quê? Porque quando você estiver em cima, você terá história para contar, você terá experiência para contar. Começa de baixo e não de cima. Quem está olhando está dizendo que humilhação, não vai conseguir, não vai dar conta. Quem começa embaixo é que Deus está dando currículo e história para contar. Meu irmão, vai começando devagar, não importa a velocidade, o importante é a intensidade, porque muitos têm velocidade para chegar, mas não tem intensidade para permanecer. Mas hoje Deus é tão bom que Ele vai dar velocidade e intensidade. Velocidade e intensidade. Dá para entender? O seu projeto que seria para o ano que vem, Ele vai dar velocidade para ainda esse ano. Pastora, o ano está acabando. O que importa para Deus? 3 meses não é nada, porque Ele pode todas as coisas. Eles estão começando, grita comigo, eles estão começando. Toda vez que você começa, Binha, o inimigo vem. É só você começar alguma coisa que ele vem. E sabe como ele vem? Ele vem trazendo piadinha, ironia. Ele vem zombando do que você começou. Ele olha e diz assim: tão fracos, não vai dar conta. Olha da onde eles estão começando, da vala, da estrutura. São tão fraquinhos. Ai, olha o que eles estão levantando. Uma raposa vai vir, vai derrubar, não vai dar nem nada. É sempre assim. Quem está olhando Neemias e os demais reconstruindo, está dizendo: o que eles acham que são? Quem eles acham que são? Para em poucos construir
reconstruir toda uma cidade. Quer começar? Pergunta para o seu irmão, quer começar? Prepare para ouvir piada. E a piada não vem de fora, a piada vem de dentro. Porque a piadinha, a ironia te desmotiva e te tira do propósito. Mas eu não saí da minha função para brincar de pedreiro. Eu saí da minha função para recomeçar e erguer o que precisa ser erguido. Ou você acredita na ironia dos outros, ou você confia na promessa de Deus. Eu confio naquele que me chamou, que não erra, não ilude, não frustra, mas tem uma direção certa para a tua vida. Primeiro obstáculo que os inimigos vão tentar é desistir, fazer com que o povo desista, desistência. E a desistência não vem pela força, mas vem pelas palavras. Ele te faz desistir lançando palavras. Ele te faz desistir te desmotivando, dizendo que você é fraco, que você não vai dar conta, que Deus não te chamou para isso. Tem gente mais habilitada do que você, pode ter 1000 mais melhor do que você, mas se Deus confiou e investiu em você, o negócio é com você. Para de se comparar. Olha, Deus está falando com alguém aqui. Para de se comparar, porque o que eu tenho com você é diferente. A comparação nos para e nos impede de prosseguir, porque a gente sempre vai existir alguém melhor, sempre, em todas as áreas. Mas quem sabe, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, irmãos, não há ninguém que paralisa aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você. E Deus hoje está derramando sobre as nossas vidas motivação. Deus vai te motivar a começar novamente, Deus vai te motivar a tentar novamente, Deus vai te motivar a dar continuidade, porque Deus hoje está dizendo para alguém: você não vai desistir e nem muito menos parar. Hoje eu te dou motivação para que você comece e dê continuidade. Quando eles viram que pelas palavras não desistiu ninguém, o inimigo vai dizer: então vamos levantar uma guerra. Por quê? Porque eles são bons no que estão fazendo, mas eles não têm habilidade para a guerra. Eles têm habilidade para muro, mas não têm habilidade para a guerra. Convocam 4 exércitos para lutar contra o povo que está erguendo a cidade. Só que Deus não deixa ninguém atrasado. Deus não é um Deus de atraso. Deus chega sempre antecipadamente, porque antes do inimigo chegar com o exército, o anjo do Senhor se apresentou a Neemias e disse: Neemias, hoje o trabalho vai começar diferente. Como, Senhor? Com uma mão eles pegam na ferramenta e com outra a espada. Por quê? Porque vocês vão continuar erguendo o muro e derrubando o inimigo. Erguendo o muro e derrubando o inimigo. Deus está dando habilidade a alguém aqui. Ei, você não vai parar a sua função para guerrear contra o inimigo, não. Você vai continuar progredindo e derrubando. Vai continuar produzindo e derrubando. Vai continuar indo e derrubando. Ninguém te para, porque Deus hoje está te dando habilidade com a espada e com a ferramenta. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Neemias estava preparado, o inimigo não pegou ele de surpresa. Ferramenta numa mão, espada em outra. Porque Neemias estava dizendo: eles não vão paralisar aquilo que nós começamos. Eles não vão interromper aquilo que a gente deu início. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a tua vida.
não vai ter interrupções ou imprevisto dessa vez. Porque Deus vai te dar uma habilidade tão grande, que com a mão que você levanta, com a outra você derruba. Levanta o muro e derruba o inimigo. Levanta o muro e derruba o inimigo. Levanta o muro e derruba esse inimigo. Porque tem gente boa com a ferramenta, mas péssima com a espada. Mas hoje Deus vai equilibrar esse negócio. Pega na mão desse irmão e diga: Deus vai equilibrar. Você vai ter habilidade com a ferramenta e habilidade com a espada. Habilidade com a ferramenta e habilidade com a espada. Habilidade com a ferramenta e habilidade com a espada. Resistir ao diabo e ele fugirá. Quem tem que fugir não é você, é Satanás. Quem tem que fugir não é você, é essa obra do maligno. Ele vai ter que sair. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você não vai fugir e nem vai correr, porque Deus está te dando habilidade e coragem para enfrentar. Deus está te dando habilidade para enfrentar. No primeiro obstáculo eles vão usar a crítica. E é através da crítica que a desistência vem. Porque alguém, de tanto ser criticado, decide abrir mão, desistir do projeto. Segundo obstáculo é a pressão, é a guerra. E quando a guerra estoura, quem não tem coragem faz o quê? Foge. Mas a ordem de Deus para alguém aqui, que não vai haver desistência e nem fuga. Não vai haver desistência e nem fuga. Você vai permanecer aonde Deus te colocou. Quem vai ter que sair de lá é a resistência do inimigo contra esse projeto. Entenda uma coisa. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no esconderijo do Altíssimo, o inimigo nunca vai chegar primeiro. Sempre quem chega primeiro é quem? Sempre quem chega primeiro? Então o inimigo não vai chegar primeiro. Quem vai chegar primeiro é Deus. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito. Havia na Síria um rei chamado Ben-Hadad, e esse rei era bem poderoso. O texto vai dizer que ele marcava o dia e a hora e formava emboscadas para pegar aí toda a nação de Israel. Só que todas as vezes que ele armava as emboscadas, Israel não comparecia. Todas as vezes que ele preparava a guerra ou preparava o laço, a emboscada, Israel não estava. Ele reúne toda a sua diretoria. E ele está preocupado, porque ele está dizendo assim: tem algum dedo duro aqui no nosso meio. Tem algum delator aqui, porque eu armo a emboscada e todas as vezes que eu armo a emboscada, Israel não aparece. O que está acontecendo? Tinha um desviado no meio do exército da Síria, porque sempre tem um desviado no lugar errado. E o desviado vai dizer: rei, não tem nenhum dedo duro aqui não. Não tem nenhum delator aqui não. Sabe o que acontece? Todas as vezes que o Senhor se tranca no quarto e projeta contra Israel, até mesmo no pensamento, Deus vai lá em Samaria, na casa do profeta, e fala tudo o que o Senhor deseja fazer contra Israel. Ou seja, antes do Senhor chegar, Deus chegou primeiro. Porque antes do inimigo chegar, já tem livramento para a tua vida. Antes do inimigo agir aqui, já tem livramento lá. Você pode levantar as mãos, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque tem livramento de Deus cercando, protegendo o que é seu. Enquanto você se envolve com o muro, Ele guarda. Enquanto você se envolve com o muro, Ele livra. Enquanto você se envolve com a obra, Ele te livra de todo perigo. Deus já está dando livramento.
Olha para esse irmão e seja profeta na vida dele e diga: Deus já está dando livramento. A obra já estava quase sendo concluída. No capítulo de número 4, o texto vai dizer que o povo se cansa. O povo está tão envolvido, o povo está tão determinado em reconstruir Jerusalém, que eles também se cansaram. Desistir é errado? Sim ou não? Desistir não é errado? Desistir é errado. Fugir é errado? Fugir também é errado. Desistir é errado e fugir também é errado. Não é essa a posição que Deus quer que você tome. E cansar é errado? Não, cansar é humano. Todo mundo se cansa. Cansaço não é desistência e nem fuga. Cansaço é só um momento de fraqueza. Cansaço passa, diga para o seu irmão, cansaço passa. E quando o povo está cansado, o inimigo vem de novo, porque a função do inimigo é lutar contra o muro. Ele não quer que você erga o muro da adoração, o muro da oração, o muro da fidelidade, o muro da entrega. Ele não quer que você erga muros na sua vida. Porque muro fala de quê? De limite, de proteção. E quando tem crente com o muro levantado, o inimigo não pode atravessar, porque ele está sendo barrado. E é isso que Deus quer conversar com alguém. Está na hora de você erguer esses muros, porque o inimigo está chegando para destruir. Mas hoje Deus vai te dar velocidade e resistência para você erguer um muro e dizer para o inimigo: daqui você não passa. Para aqui você não entra. Por quê? Porque eu decidi levantar o muro da oração, o muro do jejum, o muro do compromisso, o muro da entrega, o muro da adoração, o muro da fé, o muro da confiança. Dá para você levantar esse muro, porque o inimigo não vai invadir o território que Deus deu a você. Levanta o muro. Olha para o seu irmão, diga para ele: levanta o muro. Depressa, depressa, levanta esse muro. O inimigo vê que o povo está cansado. Ele vai fazer uma festa e convidar o povo. Fez a festa e chama Neemias. Por 4 vezes envia o convite. Neemias, desce um pouco, para um pouco, relaxa um pouco. Está muito envolvido com essa obra. Está se desgastando demais. Vai lutar e ninguém vai reconhecer. Depois eles vão virar as costas. Depois nem vão lembrar quem foi você. Ô Neemias, você está cansado, você precisa de festa. Ô Neemias, você precisa de descanso. Ô Neemias, porque a função do inimigo é te dilubriar, é te distanciar do propósito, é te tirar do propósito. Só que o texto vai dizer: por 4 vezes eles vêm com convite para a festa, mas Neemias se posiciona e diz: não, eu não vou parar o que eu comecei. Estou numa grande obra e não vou parar. Estou numa grande obra e não vou desistir. Estou numa grande obra e não vou me envolver com as tentações, os convites. Quando você estiver envolvido no propósito, sempre terão convites para te tirar do propósito. Mas você vai receber força de Deus para dizer: não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Porque estou focado no meu propósito. Você não vai parar, não vai desistir. Não. Porque o que Deus está construindo através de você é grande. Por isso que o inimigo quer te parar. O que Deus está fazendo através de você será grande, será reconhecido, será engrandecido o nome dele. Por isso Satanás sabe da tua potencialidade, Satanás sabe do propósito e ele quer parar. Mas Deus está dizendo: você não
temos motivos para parar, sim ou não? Sim. Mas todas as vezes que você tiver motivos para parar, lembre da primeira coisa. Lembre da onde você começou e da onde você está. Lembre de quem você era e quem você se tornou. Segundo, quem te colocou e te envolveu nesse projeto, acreditou primeiramente em você. Ele investiu muita coisa para abrir mão de você. Você tem muito investimento de Deus para Ele abrir mão de você. Ele confiou, Ele acreditou, mesmo você não acreditando, Deus acreditou em você. Terceiro, você é referência para alguém. Você é coluna na vida de alguém, você não pode parar, porque se você para, também eles param, mas o nome de Jesus você não vai parar, porque você é uma referência de fé, de força e determinação. É o que Isaías declarou no capítulo 40, no verso 28, mas Ele dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Deus está dizendo, eu renovo as tuas forças nessa noite, porque vocês subirão como águia, voarão e não se cansarão, diz o Senhor. Ainda que você queira, você não vai parar. Ainda que você tenha motivos, você não vai parar. Eles não desistiu, não fugiu e nem parou. Olha para esse irmão e diga, você não vai desistir, não vai fugir e nem vai parar. Vendo que eles não desceram para a festa, o inimigo vai usar outra estratégia. E agora o inimigo vai infiltrar alguém no meio do povo. Vai infiltrar alguém para profetizar contra, alguém que está do lado para desmotivar. Vai usar um de dentro, como eu disse para você, que a crítica vem sempre de quem está do lado de dentro. Porque quem está dentro tem facilidade para te machucar. Tem facilidade para te decepcionar. Porque você nunca ia imaginar que quem está do lado ia te desmotivar, sendo que tinha que te motivar. Neemias esperava de fora, mas não esperava de dentro. Mas isso não tirou o foco de Neemias. E toda a investida do lado de dentro não vai tirar o seu foco do muro. Toda a investida do lado de dentro não vai paralisar aquilo que você iniciou. É ano de você iniciar e concluir. Deus está te dando força, ânimo para começar e ir até o fim. Neemias não focou na investida, Neemias focou no muro. Olha para esse irmão e diga, foca no muro. Foca no muro. E assim o inimigo foge, o inimigo vai embora. Chegamos no capítulo 6, onde nós lemos no capítulo 15, no verso de número 15. Dizendo que acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. 52 dias foi que Neemias e todo o povo reconstruiu Jerusalém. Depois você vai na sua Bíblia, lá na sua casa, no final, olha o mapa de Jerusalém. Jerusalém era grande, o templo era imenso. E Deus deu velocidade, intensidade para eles concluir. Algo que duraria anos, durou 52 dias. Você está preparado? Porque quando você fala do projeto, alguém diz assim, ei, vai tempo. Senta e espera, porque vai tempo. Mas assim diz o Senhor, eu estou dando uma ordem. Eu estou diminuindo o tempo que levaria
porque eu sei da intensidade da tua entrega, e pela tua entrega eu vou acelerar o tempo para concluir essa grande obra na sua vida. Para alguém vai demorar anos, para Deus é meses, para Deus é dias. Ei, irmão, não foque na experiência do outro, foque naquilo que Deus está te dando. E a direção de Deus é: para uns demorou, mas para você não vai demorar, vai ser em questão de dias. Levante a sua mão. Em questão de dias Deus se revelará a você de uma forma extraordinária, e alguém não vai acreditar, mas você vai dizer: foi a liberação do rei, foi a autorização do rei sobre a minha vida. Deus pode acelerar o processo. 3 coisas aconteceu aqui nesse versículo de número 16. O inimigo temeu, o inimigo se abateu no seu próprio conceito em relação à obra, e o inimigo reconheceu. Tudo que Deus irá fazer sobre a tua vida é para reconhecimento do poder e do nome dEle. Alguém no início zombou, alguém no início disse que não ia continuar, é fogo de palha, logo para. Mas Deus olhou e disse: quem diz? Eu estou no negócio, porque eu estou no negócio, vai ter começo, meio e fim. Não vai acabar como as pessoas estão achando, vai ter reconhecimento. Alguém vai ter que reconhecer que foi Deus. Alguém vai reconhecer, vai olhar para você e dizer: foi Deus, só pode ser Deus, não tem outra explicação. Foi Deus quem fez tudo isso. Tem gente, Edna, que nunca vai te amar, nunca vai te querer por perto, mas vai ter que reconhecer. Vai ter que reconhecer o quê? Foi Deus na vida dela. Foi Deus por ela. Foi Deus por ele. Foi Deus quem viu você começando, e é Deus quem vai ver você terminando. Vão ter que dizer que foi Deus. Olha para esse irmão e diga: fica tranquilo, porque quem mais criticou é que vai reconhecer e vai falar para você: foi Deus. Foi Deus. Vão dizer: foi Deus. Não vai ser para a tua glória pessoal, não, vai ser para a glória de Deus. Não vai ser o teu nome que vai ser engrandecido, não, é para a glória de Deus. Porque pela tua possibilidade jamais vai demorar anos. Mas o que é um dia para Deus? Pergunta para o seu irmão: o que é isso para Deus? O que é tudo isso para Deus? O que é tudo isso para Deus? O que é o seu projeto para Deus? Enquanto muitos dizem vai ter que ralar muito. Demorei anos. Mas você acredita que com você o negócio é diferente? Eu não sei se você já tem o projeto desenhado, mas Deus está conectando pessoas para que se cumpra um desejo do teu coração. Diz mais Deus para a tua vida: coloca além, porque eu sou o dono do recurso. Não me limita, você pode se limitar, mas não me limita, porque eu sou o dono do recurso e eu farei. Se tu permanecer no centro da minha vontade, eu conectarei pessoas para
para que um grande projeto aconteça sobre a tua vida. Não é para a glória do teu nome, mas é para que eles reconheçam: foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Olha para o seu irmão e diga: nunca foi você. Não diga mais forte, diga para ele: nunca foi você. Sempre foi Ele. Sempre foi Deus. Todos nós temos limites, deficiências, mas isso não é desculpa para a gente desistir. Neemias tinha limitações, tinha problemáticas, mas ele não usou isso como deficiência, porque ele sabia que não era sobre ele, mas era sobre o Deus que autorizou ele ir. E se Deus te autorizou, vai. Se Deus te autorizou, se Deus te liberou, vai, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que um dia te fez. Pega na mão desse irmão, diga: você está proibido de parar. Diga: aguenta mais um pouquinho, porque o que Deus vai fazer através da sua insistência vai fazer eles reconhecer que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que fez tudo isso. Foi a mão de Deus que fez tudo isso. Se prepara, porque você vai voltar a cantar. E qual será o hino? Foi a mão de Deus que fez tudo isso. Foi Deus. Se coloque sobre os seus pés. Rabai onderessaio. Eu quero orar por você que entrou nessa noite dizendo: Senhor, a minha vontade é desistir. Não quero. Você disse: não quero.